Olá, eu sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês. Então, já vai aparecer aí para vocês no primeiro slide o que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos aprofundar mais um pouquinho no uso do will e do going, will and going. Will and going, significados diferentes. Então, nós vamos aprofundar mais um pouquinho nesses dois significados aí, do will and going. Então, fique com a gente para você ver como que nós utilizamos o will and going em algumas frases, tá? Então, já vamos para o nosso próximo slide, na onde nós vamos ver o significado, alguns mais significados do will na frase, né? Aprofundando mais um pouco no significado do will, nós achamos aqui que ele também é utilizado no sentido de vontade, se vamos falar de testamento, desejar e querer. Aqui está um errinho no querer, tá? Querer, mas é o querer. Teve um erro de digitação aqui. Então, o will também significa, se você for olhar no dicionário, ele tem um sentido de vontade. Se eu for falar de testamento no sentido legal, né? Testamento, desejar e querer. Daí nós vamos ver aqui como que ele fica dentro da frase, como eu utilizo o will dentro de uma frase, né? Então, no primeiro sentido aí, will no sentido de vontade, desejo. Como que ele fica nessa frase? Usando no sentido de vontade, desejo. Como que ele fica? Nós temos um exemplo aí. She was sick, but never lost the will to live. O que significa isso? Ela estava doente, mas nunca perdeu a vontade de viver. Então, o will, aí nessa frase, está com o significado de vontade e desejo. Então, vamos falar de novo essa frase. She was sick. Sick significa doente. Essa é uma palavra nova, né? Nós não vimos essa palavra ainda. Sick significa doente. Então, she was sick, but never lost the will to live. Ela estava doente, mas nunca perdeu a vontade de viver. Então, esse é um sentido do will, um significado do will no sentido de vontade, desejo. Daí temos aqui no sentido legal, né, no próximo significado do will, no sentido de testamento, né? Então, temos uma frase aqui. My grandfather left me some money in his will. O que significa essa frase? Meu avô me deixou algum dinheiro em seu testamento. Então, aqui o significado de will é testamento. Vamos falar mais uma vez essa frase. My grandfather left me some money in his will. Meu avô me deixou algum dinheiro em seu testamento. Então, estão vendo um outro significado diferente aqui do will. Daí temos mais uma frase aqui de exemplo, My will is to be strong. Minha vontade é ser forte. My will is to be strong. Também no sentido de vontade, né, de querer, de ser forte. Strong, né, que significa forte. Então, my will is to be strong. My will is to be strong. Daí temos a última frase aqui, no sentido do will aqui, outro sentido do will. It's my will. É minha vontade. It's my will. It's my will. É minha vontade. Então, esses são alguns significados do will. É interessante quando você pega uma palavra, porque a gente acaba esquecendo de vários significados, né? Porque em toda língua, uma palavra pode ter vários significados. Então, quando a gente tiver uma dúvida em relação a uma palavra, é bom que a gente pegue um dicionário e veja o significado da palavra. Principalmente quando a gente está estudando algum idioma, é bom que a gente sempre tenha um dicionário junto com a gente para
ver o sentido, o significado das palavras. Então, é importante que sempre você tenha um dicionário na sua mão, porque uma palavra pode ter vários sentidos. Então, vamos para o nosso próximo slide para a gente ver o significado do going agora. Vamos para o nosso próximo slide. Então, eu coloquei para vocês o go primeiro, né? Que significa ir, é o verbo ir. Daí eu coloquei o going, que a gente está focando aqui no going. O que significa o going? É indo aqui no sentido, no gerúndio. Quando tem o ing, aqui nesse caso, é no sentido do gerúndio, que é um verbo em ação, alguma coisa que está acontecendo no momento, né? Um verbo em ação, um gerúndio. Daí aqui nós temos algumas frases de exemplos, né? Alguns examples. Qual é o primeiro exemplo aqui? I'm going home. I'm going home. O que significa? Significa eu estou indo para casa. Eu estou indo para casa. E notem aqui também, eu gosto de fazer essas observações para a gente relembrar o que a gente já estudou. Aqui notem que o verbo to be aqui no inicial está na forma abreviada, né? Tá, I'm going home. O verbo to be aqui é o I'm going home. O verbo to be na afirmativa, né? I'm going home. Eu estou indo para casa. Então, aqui nós não estamos focando no go, que é o verbo ir. Estamos focando no going, que é indo. Então, I'm going home. Eu estou indo para casa. Esse é o primeiro exemplo. Daí temos o segundo exemplo, que é I am going to depart. Aqui, notem que eu coloquei o verbo to be aqui, já na forma sem abreviar. I am going to depart. Eu coloquei sem abreviar para vocês verem e relembrarem das aulas passadas também, tá bom, pessoal? Para vocês verem tanto abreviado, o verbo to be, e sem abreviar, para a gente ir relembrando também, vendo a diferença e relembrando na nossa cabeça tudo que a gente já viu. Estou englobando tudo junto, tá bom? Então, nesse segundo exemplo I am going to depart. Eu estou indo para a festa. Eu estou indo. O gerúndio aí, indo, o going, né? I am going to depart. Eu estou indo para a festa. Daí temos o terceiro exemplo. I am going to the bakery. Olha uma palavra nova. Olha aí uma palavra nova. Bakery. Bakery significa padaria. Então, a frase inteira, o significado, eu estou indo à padaria. Bakery. Essa é a pronúncia, bakery. Eu estou indo à padaria. I am going to the bakery. Eu estou indo à padaria. Daí temos o último exemplo, já com o verbo to be na forma abreviada mais uma vez, para vocês verem. I'm going to my mom's house. I'm going to my mom's house. Eu estou indo para a casa da minha mãe. Eu estou indo para a casa da minha mãe. Olha mais uma palavra nova aí que a gente não viu, mom. E o que é mom? É outra forma de se falar mãe em inglês. Tanto mother, né, que vocês já devem conhecer. A gente não trouxe essa palavra, eu acredito que não, em nenhuma aula mother, mas é mãe, que é mais conhecido de vocês essa palavra, eu imagino. Mas tem a outra forma também de se falar mother, que é mom. Eles usam muito, mom. Então, a frase fica, I'm going to my mom's house. Eu estou indo para a casa da minha mãe. Tá? Então, esses foram todos os exemplos, né, desse will e o going. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal também. E eu te espero na nossa próxima aula. Obrigado por assistir esse vídeo.